Amém? Jó, capítulo 20. Nós vamos dar uma estudada, na escola bíblica, no livro de Jó, capítulo 20. Estamos chegando na metade do livro. E agora falará o último dos 3 amigos de Jó, tá? Nessa segunda rodada, Chama de rodada porque teve a primeira, onde cada um falou, depois Jó retrucou todos eles, e agora, pela segunda vez, cada um fala novamente. No capítulo 19, domingo passado, nós estudamos e entendemos, um resuminho dele seria o seguinte, que Jó, ele reclamou, não sei se vocês vão lembrar, da falta de empatia dos amigos dele, tá? Ele reclamou que os seus amigos tinham falado palavras duras, ficavam tentando descobrir a causa, dos problemas de Jó, e com isso vinham acusando a Jó de um monte de pecados, seus filhos de um monte de pecados, de um monte de coisa, para justificar as atrocidades, as catástrofes, que aconteceram na vida de Jó. O que me lembra uma pergunta: o que vocês acham disso? O que vocês acham deste debate constante? Tentar elaborar a pergunta, Esse debate constante, tentar achar um motivo pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Ou seja, acontece um problema, uma situação difícil na nossa vida. O que vocês entendem até aqui do que a gente estudou no livro de Jó, que sobre isso, sobre se debruçar sobre um assunto e ficar todo mundo debatendo, discutindo, tentando achar um culpado, algum motivo para que as coisas aconteçam. O que vocês acham disso? Por exemplo, vocês acham que foi produtivo até aqui? Não, assim produtivo. Foi produtivo de alguma maneira esse debate? De alguma forma vocês percebem que Jó está conseguindo entender melhor, ou seus amigos estão conseguindo entender melhor o que está acontecendo? Vocês acham que tem algum crescimento, amadurecimento que dê para perceber em Jó ou nos seus amigos até aqui? Até aí. Até aqui. Pra gente. Não, pra gente tem um monte, Quero saber para eles lá. Vocês acham que dá para perceber? Pra eles ficou, não dá pra perceber. As crianças, todos então concordam que. Acho que Jó, sim, porque ele tá cantando lá. Mas Jó vai e volta. Paciência, Enfim. No meu entendimento, agora que nós já estamos na metade do livro, eu vou pedir aqui, desculpa por estar usando o computador, não consegui imprimir, Mas enfim, eu vou me enrolar um pouco aqui. No meu entendimento, o que fica de lição é que nós, esse é meu entendimento, nós não devemos ficar tentando achar culpados, motivos, razões, quando acontecem. O que eu entendo é que à medida que o tempo vai passando, se a gente continuar buscando ao Senhor, continuar servindo a Deus, o entendimento virá de Deus. O tempo passa e a gente olha para trás e entende, poxa, foi bom que isso tenha acontecido, valeu a pena porque aconteceu aquela tal coisa, ou faz sentido por causa daquilo. Mas na hora que você está passando o problema, talvez não seja a melhor das soluções ou melhor das ideias ficar tentando encontrar razão, motivo ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que assim, nesse caso especificamente do Jó, eles estão discutindo sobre a justiça de Jó. Isso. E aí eles ficam querendo imputar sobre Jó os pecados de Jó. O Jó reconhece que fez, mas que são perdoados pelo Senhor. É diferente, por exemplo, eu chegar hoje para você e falar: olha, está acontecendo isso, os X fizeram na minha vida. O que você acha? O que você pensa frente sim. Tem coisa que é óbvia, Por exemplo, poxa, caramba, aconteceu um acidente de carro, uma catástrofe, não sei porque que isso aconteceu. Aí você, poxa, mas você vai pegar a estrada 10 horas dirigindo sem dormir antes? Direto, tem uma causa que é nítida, Daí o marido não age com agressividade, não tem controle sobre seus próprios
e ações. E aí é óbvio que está errado, né? Porque não deve ser dessa maneira. A Bíblia diz isso. Sim, Mas concordo. chegar e falar, ó, você não pode agir dessa maneira. Acho que está dentro da palavra de Deus, está claro. Então vou mudar então meu entendimento aqui, porque realmente tem coisa que é óbvia, é nítido, todo mundo já sabe. Acho que vale uma pequena apreciação, mas se não chegar a um entendimento, calma. Eu acho que o Calma. problema é ficar jogando essa pessoa pro inferno, né? Tá acontecendo isso, aí sim entra os espíritos, porque é isso que eles fazem, né? Porque você está fazendo isso, Deus está fazendo, você está desaprovado, você está afastado. Mas você entende que isso é comum, né? As pessoas fazem exatamente isso. Já chega logo querendo botar um culpado, e normalmente quem é o culpado, né? A própria pessoa que está sofrendo. Lógico, né? Ainda mais hoje em dia, né? Tem sempre que ter uma culpa E muitas vezes colocam textos que não tem nada a ver. que não tem nada a ver, como foi no caso. Não, que problema com o meu casamento. Aí vem a pessoa e fala assim, é porque eu não estou dando dízimo. É porque você não é dízimo. É verdade. Eu vou chegar aqui, pô, você está com problema no casamento, você não dá o dízimo? Só pode estar. Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Mas não acontece? Acontece, pior que acontece. Pior é que acontece. Não que não tenha algum tipo de castigo se você desobedecer, mas na maioria dos casos, o castigo já está determinado ali, né? Já está escrito, né? Então nenhum filho vai morrer porque você não der o dízimo, você não dá o dízimo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, então voltando para Jó, bom a gente estar traçando essas situações, porque às vezes eu me pego sendo perguntado, pessoas me perguntando, pedindo respostas que eu não tenho para dar, e não tenho mesmo, não tem como. Eu não vou dar exemplo, mas depois eu posso conversar em off. Eu não tenho como dar mesmo, e a pessoa vai ter que aguardar no Senhor uma resposta, porque eu não tenho a voz de Deus falando comigo aqui. Não existe mais. Eu tenho a Bíblia. Eu posso estudar, posso pedir o Espírito Santo para me orientar, mas Deus pode não me direcionar naquele momento. Tem um momento de ter paciência, porque uma coisa é eu interpretar o que a Bíblia está dizendo, outra coisa é eu interpretar a vida da pessoa hoje, e a aplicação disso na Bíblia é muito diferente. E distante, né? Porque comigo, eu estou aqui com você constantemente, você sabe melhor, sabe? Exatamente. Agora eu pego alguém que pergunta online e pronto. Aí Eu não conheço a pessoa direito, não sei nada, que chega a pergunta, mas acontece. E a minha resposta tende a ser, tem que ter paciência, tem que esperar, porque eu também não tenho essa resposta. Mas a gente pode ter, vamos estudar junto, vamos trabalhar junto, e vamos esperar, confiar no Senhor, porque no final Deus vai dar entendimento, como deu para Jó. Bom, voltando para Jó. Jó reclamou então da insistência dos seus amigos lá, contou um pouco de todo o seu sofrimento no resumo do capítulo 19, tá? Para a gente não ficar voando no 20. E aí contou um pouco do sofrimento que ele estava passando, para além daquele já descrito, né? Que ele estava sendo ignorado, as pessoas não falavam com ele, não respeitavam ele, isso ele foi descrevendo ali. Pediu, né? Fez um pedido para os seus amigos de compaixão deles. E por fim lembrou a eles que o Deus de Jó é vivo e é justo. Foi o final do capítulo 19. Jó não entende muito bem, mas ele deixa claro que ele confia no seu Redentor. E aí, diante disso, até fez um alerta, mas vocês, né, e tal, fica atento. Enfim, diante disso, no capítulo 20, verso 1, a gente vai ler assim. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Pessoal, eu disse que Zofar representa aquele crente veja bem. Não sei se vocês lembram, é o crente veja bem. Não é bem assim, pode ser, mas pensa que não é bem assim, os tempos mudaram, a gente tem que adaptar a Bíblia, né? Naquela época era assim, hoje em dia não é mais. Esse é o Zofar. E também disse que ele era o cara que, para construir o seu argumento,
mudava as palavras de Jó, a gente percebeu isso na última fala dele, e usa um pouco dos dois, né? Assim, usa um pouco dos outros amigos para tentar criar um argumento misturado ali, ou seja, ele quer criar argumentos. E aqui ele dá mais um sinal disso mesmo, né? Ele diz, né, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. O que ele quer dizer com isso? Que ele se apressa em falar, não é isso? Ele quer falar, ele não quer ouvir, ele não quer saber nada, ele quer falar, o negócio dele é falar. E o que nós pensamos sobre aquele que quer falar, custe o que custar? Aquele que está disposto a qualquer coisa para criar o seu argumento. O que a gente acha desse tipo de pessoa? Você tem a Bíblia aqui, né? Que pega aquele que se apressa em responder sem ouvir, né? Perfeitamente. E aquele que dá essa sensação, fica parede. É exatamente essa sensação. E a pessoa nem concluiu a palestra, a pessoa que estava falando assim, então aí eu fui pegar o carro. Oi, e a Beth corta e já falou que é exatamente essa sensação. É essa sensação também. Não deixa a pessoa terminar o raciocínio. Já vai falando logo. Normalmente a gente acha que essa pessoa que quer falar por falar, ela tem uma personalidade. Qual é essa personalidade? Quero ver se sai de vocês aí a mesma coisa que eu achei. Uma personalidade, um perfil. A pessoa que quer sempre falar, tem sempre a última palavra, tal. Arrogante. Isso, é tudo isso aí mesmo. É o que eu tinha escrito aqui, arrogante. Todo crente, veja bem, é arrogante. Todo crente que vai dizer, não é bem isso que a Bíblia diz, ele é arrogante. Ele não é só arrogante, ele é arrogante ao extremo, porque ele está disposto a pegar a Bíblia, ler um versículo e falar, não é isso que está querendo dizer. Está escrito isso, mas não é isso. Quem é que sabe então o que está querendo dizer? Ele. Ele sabe mais do que a palavra de Deus. Então, esse crente que quer se apressar em falar, que quer sair falando, ser o dono da verdade, custe o que custar, né? Porque você pode ser o dono da verdade se você estiver seguindo a palavra de Deus, mas aquele que está disposto a construir, usar artimanhas para construir argumentos, é o arrogante. Todo crente, veja bem, é arrogante. E aí, ele vai deixar isso ainda mais claro, a partir do verso 3. Ele vai dizer, eu ouvi a repreensão. Qual repreensão que ele ouviu? A de Jó, que dizia que eles não tinham compaixão, né? Queria um pouco mais de carinho dele. E ele diz, eu ouvi a repreensão que me envergonha. Então, Zofar está dizendo, essa repreensão que você falou, me envergonha. Ele se sente envergonhado pelaquela repreensão. Mas ele vai continuar dizendo, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Então, Zofar está dizendo, olha, eu ouvi a repreensão, eu me sinto envergonhado, e aí eu pergunto, por que é que ele se sente envergonhado ao ouvir a repreensão de Jó? Por que o arrogante se sente envergonhado quando é repreendido? Ele estava falando coisas que não erradas, e mesmo assim ele não acabar, né? Porque Jó estava certo. Se Jó tivesse falado errado, alguma coisa errada, Zofar ia se inflar igual um pombo aqui. Porque ele está dizendo, olha, eu ouvi a repreensão e me sinto envergonhado. Ou seja, essa repreensão me envergonha porque está certo. O arrogante se sente humilhado, envergonhado quando ele é exposto, mentiroso, o que monta argumentos. E aí então, o que será que ele quer dizer ao dizer que está envergonhado, mas é o espírito dele que vai responder por ele? Não é ele mais. É o quê? Que é o espírito arrogante dele. O que será que ele está querendo dizer com isso? É o espírito dele que vai responder por ele. Quem é que dá o entendimento? Quem é o espírito que dá entendimento? É o Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui o quê? Olha, eu estou envergonhado, por isso eu não vou falar não. Quem vai falar por mim é o Espírito Santo. Ele está, na minha visão, trazendo autoridade como se estivesse falando por Deus aqui, a partir de agora. Falou, vou
responder a Jó, mas não sou eu porque eu estou envergonhado. Mas o Espírito Santo me impele a responder. E aí ele vai responder as palavras de Zofar. Pode ser tipo a alma, o entendimento. Porque tipo o espírito de ciúmes, que vem. Sim, verdade. Tem vários. Mas também poderia ser, não vai ser diferente, porque não é que ele está falando com soberba, né? Com soberba. Seja no sentido assim, olha, eu estou envergonhado, mas você está tão errado e eu estou tão certo que eu tenho que te falar, que eu tenho que te corrigir, né? Pode ser isso também. Seja como for, ele está dizendo que tem autoridade para falar. Seja uma autoridade dele mesmo, seu raciocínio, seja autoridade de Deus. Ele está rogando para ser autoridade. Só que essa autoridade que ele roga para si, como ele está envergonhado, não é suficiente para construir um argumento. Então ele vai trazer mais autoridade ainda, para dizer a partir do verso 4. Ele vai dizer: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra... Então o que ele está fazendo aqui? O que ele quer dizer? Que desde o início, todo mundo sabe disso. O que ele está falando com isso aqui? Ele está trazendo então o artifício de um outro personagem do amigo deles ali, que é Bildade, que já falou isso algumas vezes. Que é o que? O crente, veja bem, ele usa um pouco de tudo que for conveniente, né? Então, se é a tradição conveniente, ele vai usar a tradição. Se for profecia ele vai fazer profecia. Ele vai fazer o que for conveniente para construir o seu argumento, porque ele quer argumentar, ele quer falar. Totalmente perigoso. Totalmente perigoso. Se fosse hoje em dia, como é que alguém faria isso? Hoje em dia. Até o Papa acertou. Isso. Até o Papa fez isso. Ou toda a comunidade científica sabe disso. Todos os estudiosos e concordam com isso. 9 entre 10 dentistas escolhem oral B. Ou seja, ele está trazendo uma autoridade que é indiscutível. Todo mundo sabe disso. Só você é o 10º dentista que não é o único que não recomenda, né? Ele ia trazer qualquer coisa para trazer autoridade, né? Que é o que ele está falando aqui. Primeiro ele trouxe uma autoridade do espírito do seu entendimento. Agora ele está trazendo autoridade do histórico, né? De toda a humanidade sabe disso, toda a tradição sabe disso. Ele dá uma de Bildade aqui, no momento que é conveniente. Antes, na minha opinião, ele pode ter muito bem apelado, ele faz também, ao dizer que é o Espírito Santo, está falando por ele, né, da autoridade ali. Ele vai misturando. E quando é conveniente, mais uma vez, fala apelando pela tradição. Porque o arrogante só quer falar. Então ele busca gente que concorde com ele para servir de... Não sou eu que estou falando, é fulano, Beltrano. De fundamento, de base, exatamente. Porque o arrogante só quer falar. Agora vamos lá. Vamos ouvir as palavras que o espírito do seu entendimento e que a tradição sempre ensinaram. Vamos ver o que sempre toda a humanidade sabe. Vamos lá? Verso 5. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea. O que é que ele está dizendo aqui? Como é que eu vou falar para você? Olha, você está sofrendo, eu entendi sua repreensão, eu estou envergonhado, mas eu tenho que te falar. E o que eu tenho que te dizer é o seguinte: o júbilo, a alegria dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea. O que eu estou chamando você? Ímpio. Estou dizendo que você é isso. É por isso que você está passando por isso. Que a sua alegria é breve, é momentânea, e o seu júbilo é breve. Ou seja, o motivo do sofrimento de Jó aqui, de novo, vai repetir. Ele ouviu a repreensão, ele se sentiu envergonhado, mas ele não mudou. Ao invés de mudar, ele trouxe mais argumentos para insistir no seu erro, como todo bom arrogante. E aí ele vai dizer, né, que Jó é hipócrita e, portanto, tem a sua alegria momentânea.
Verso 6: ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue nas nuvens. Agora, o que ele está chamando Jó aqui? Ainda que a sua altivez chegue até o céu. Ele está chamando Jó justamente de ser o que ele é. Você é arrogante, a sua altivez vai chegar até o céu. Eu quando leio isso aqui, eu lembro uma vez eu fui tentar ler Nietzsche, né? Aí ele vai falando lá, né? Que ele é tão sábio, que ele foi se elevando, subindo as montanhas, que no ponto que ele chegou, só tinha as nuvens para conversar com ele, não tinha mais ninguém. Ele está tão alto que não tem mais ser humano para conversar com ele. Ou seja, é o cúmulo do arrogante. E o Zofar está acusando Jó justamente de ser arrogante, de ser aquela velha tática, né? Acuse-os do que você é. E eu imagino que isso deve irritar bastante a Jó. A gente vai descobrir semana que vem. Na outra semana. Verso 7. Contudo, como o seu próprio esterco, olha só, hein? Como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como é que ele está fazendo aqui agora? Ó? Como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O que parece isso aqui? O que parece que Zofar está fazendo para Jó? O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Não parece que ele está fazendo aqui uma espécie de profecia também? Não está dizendo aqui o que vai acontecer com Jó? Não é curioso isso? Ele não muda, ele mistura tudo. Esse papel aqui quem fez foi sempre ele faz. Mas Zofar não ia perder a oportunidade, porque era o que tinha, né? Vou misturar a tradição, a profecia e vou jogar tudo lá em cima de Jó. E aí eu vou continuar lendo aqui a profecia, né? Entre aspas, de Zofar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Ou seja, dizendo que Jó era uma pessoa má, que escondia seus pecados, né? Que guardava, que não deixava ninguém saber. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder da sua mudança, e não saltará de gozo. Então, na minha opinião, Zofar agora começou a fazer uma profecia para Jó. E não existe, na minha opinião de novo, tá? Nada pior do que uma palavra profética em uma situação de doença, de fragilidade, né? A pessoa busca lá um conforto em alguém, recebe uma falsa palavra profética de alguém, né? A gente viajou, aí no parquinho que a gente estava lá, estava cheio de placa. Você merece ser feliz todos os dias. Você não sei o que lá, cheio de placa motivacional que não tem valor nenhum. E a pessoa que está em necessidade, precisando, procura uma resposta, procura um amigo para ser consolado. E o que ele recebe? Profecias falsas. É isso que ele recebe. Uma série de profecias falsas. Tem motivação. Claro que tem motivação, principalmente se levar a Deus. Porque uma das coisas que é dito por aí, conforme a placa lá que você leu, você está no seu casamento. Qual é a vontade de Deus? Você vive o seu casamento. Mas eu não estou feliz. A vontade de Deus é que eu seja feliz. Sim, acima de tudo, a felicidade acima de tudo. Como assim? A vontade
Exatamente. Tem como isso? Tem como isso? Primeiro que a gente não tem a obrigação de ser feliz todos os dias, né? A gente fica triste, a gente fica feliz, a gente chora, a gente sente dor. Nós estamos nessa vida, somos seres humanos. Até o Senhor Jesus sofreu. Quanto mais a nós, né? Enfim. Escolheu, ele... O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deus sua vida por ela. Exatamente o contrário. Você vai ser feliz e você vai ter que fazer isso amando a sua esposa. Diz, né? Tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Aquele amor de sacrifício, né? Que entregou e que escolheu, como você bem usou, escolheu sofrer. Então ele escolheu sofrer. Aí o marido de hoje fala assim: não, mas ela não me faz feliz. Mas ela não me faz feliz, eu não quero sofrer por ela. E a igreja concorda. Concorda? Você tem que estar feliz. Se você não está feliz, então sai fora. Que isso? Aí eu te pergunto, isso é o evangelho de Cristo? É um falso evangelho que se infiltra nas igrejas, especialmente hoje em dia, e vai tomando conta. Agora, para nós hoje, para nós aqui nessa igreja, é relativamente fácil de identificarmos, né? A gente consegue perceber isso porque estamos de fora, observando o que está escrito, o que aconteceu, os eventos. A gente tem a introdução sobre Jó. Agora, para Jó, talvez fosse muito mais difícil, que estava vivendo o sofrimento lá e ele acabou de pedir, fazer um apelo para os seus amigos, para ser misericordioso com eles, clamou a eles: poxa, tenha mais compaixão de mim. E já em seguida, o que a gente vê é que eles não têm. E eu acredito que não deve ter nada mais triste, aí sim triste, do que isso, de que você saber que não tem absolutamente ninguém para você poder desabafar, para você poder falar qualquer coisa, ninguém para ter qualquer afeto por ele. Então, esses que rogam para si autoridades de todo tipo, seja científica, seja autoridade da tradição, seja autoridade profética, seja qualquer autoridade, título: eu agora sou o apóstolo Francisco, eu agora sou o bispo, arcebispo, eu sou qualquer coisa. Esses que rogam títulos e que rogam autoridades para si, eles são aqueles que querem dominar as pessoas. Usam disso para servir de instrumento para domínio das pessoas. E assim é Zofar, quer exercer o seu domínio sobre Jó. Isso aí para mim está muito claro. Ele é arrogante, ele quer falar custe o que custar e vai usar qualquer argumento. No verso 19, porquanto, olha isso aqui que ele vai falar, hein? Porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Ora, o que vocês entendem que tem de mais curioso nessa frase? Zofar vai lá falar com Jó e diz para ele: oprimiu e desamparou os pobres, roubou a casa que não edificou. O que mais chama a atenção numa frase como essa? E Jó ladrão. Oi? Chamou Jó de ladrão. Pergunto: isso é verdade? Não. Zofar é um mentiroso. Não, é mentira. Nós sabemos que é mentira. Nós sabemos que é mentira porque o texto fala, Deus elogia Jó justamente pela sua justiça, que era justo e reto. Como é que Zofar vai chamar Jó, vai acusar Jó de ter roubado uma casa que ele não edificou? Como é que é isso? É mentira, isso aí claramente é mentira. Oprimiu e desamparou os pobres. Quando que Jó oprimiu e desamparou alguém? Com base em que ele falou isso? Provavelmente, talvez, seja qualquer coisa menor. Ele herdou uma casa e fala: você pegou aquela casa que eu sou? Não sei, não interessa, não vou pensar porque o texto não diz. O que eu sei é que isso não está na Bíblia, isso não tem na história de Jó. E Zofar, então, não bastasse ser arrogante,
não bastasse usar de qualquer coisa para ter autoridade, para criar um argumento, ele está tão disposto a argumentar e falar que ele até mente. Mente. Imagina isso para Jó. Imagina você ser Jó, justo e reto aos olhos de Deus. Não é aos olhos dos homens, não. Aos olhos de Deus. E você saber que é assim. E você sofrer tudo o que você sofreu. E no final alguém chegar para você e dizer: olha, isso aí é porque você roubou, oprimiu os pobres. É brincadeira, né? É brincadeira. Então Zofar, ele é essa representação. O que demonstra que dentre os crentes que tem por aí, o veja bem é o pior. O crente que manipula a palavra de Deus para dizer que não é bem isso, o crente que tenta mudar as palavras do outro, é o pior tipo de crente, na minha opinião. Ele está disposto a qualquer coisa. Porque aquele que faz lá a palavra profética, talvez, pela palavra ele possa entender. Talvez, não tenho certeza, mas talvez se você mostrar para ele na Bíblia, ele vai entender aquilo ali. Agora, esse que muda a Bíblia, não tem nada que vai fazer ele se submeter. Nada. Porque se o cara pode pegar a Bíblia e dizer lá, ó, Ezequiel 32, isso sucedeu que no ano do 10º. Aí ele fala assim, não foi no do 10º não. Porque na verdade aconteceu um achado arqueológico lá, que diz que na verdade isso aqui aconteceu no ano 20º. Ele pode falar, argumentar qualquer coisa. Nada que você falar usando a palavra de Deus servirá, porque ele quer vencer o argumento e ele vai buscar qualquer coisa para argumentar. Essa epístola, por exemplo, não é para gente, né? É para o pessoal de Corinto. Claro, porque aquela carta aos Coríntios é para aquela igreja de Coríntios. Aquele negócio de mulher ter cabelo comprido, não, é porque era tudo sacerdotisa, de não sei o que adorava Deus. Agora, como já não tem mais, você pode arrancar aquela página da sua Bíblia que não tem mais aplicação hoje, acabou, não tem mais. Ou seja, essa pessoa não tem qualquer submissão. Quando eu digo que a pessoa não tem submissão à palavra de Deus, por exemplo, no caso de 1 Coríntios, 2 Coríntios, qualquer carta, Gálatas, enfim, que tem lá uma orientação clara, Timóteo, o marido tem que ser, o pastor, o bispo, né? Tem que ser marido de uma mulher só. Não, pode ser divorciado, recasado, ter um monte de filho. Quando fala assim, olha, essa pessoa, não, tem várias mulheres, essa pessoa não tem que ser celibatário. Não, tem que ser celibatário. Está dizendo, ó, tem que ser marido de uma mulher só. Aí o outro fala assim, não, tem que ser celibatário. Quando a pessoa faz isso, eu estou dizendo, olha, ela não é submissa à palavra de Deus. O que eu estou dizendo com isso? Que ela não é submissa a quem? A Deus. É uma orientação, ele deixou um conjunto de regras, é grande, você pode não seguir tudo, mas você não pode negar o que está escrito. Quem? Não entendi. Caio Fábio? Deve ser. Ele mesmo, eu já vi ele falando que ele rejeita todos os outros distorcentes evangélicos lá. É claro, porque ele tem um filho homossexual e aí ele não admite que Deus vai lançar o filho dele para o inferno. Ao invés de pregar para o filho, ao invés de tentar ver se tem alguma expectativa ainda para o filho, não, já era. Ele se corrompe, muda o evangelho, começa a pregar o evangelho, ou seja, Caio Fábio, filho dele e a turma toda deles lá, são reprovados. Não tem mais salvação para eles. Não só eles praticam tais coisas, como se alegram dos que praticam. Então, são reprovados. Inclusive, esse é o tema da mensagem de hoje à noite. Enfim, não Caio Fábio, né? Os reprovados. Vamos lá. Então, Zofar, não bastasse tudo isso, Zofar é o grande mentiroso. E aí, com isso em mente, a gente vai ler os próximos versículos. Porquanto, verso 20, tá? Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas, nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão, sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele.
mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Irmãos, isso aqui eu procurei, tá? Eu não achei nada na Bíblia. Nada. Se vocês acharem depois alguma coisa, Deus falando que quando o ímpio estiver comendo, na hora que for comer, Deus vai fazer chover sobre ele. Chega ao ponto do ridículo. Não tem na Bíblia. Como é que não tem como? Não tem, tem aqui as palavras de Zofar, né? O cara começou a mentir, ele vai embora, não tem mais volta. Ele vai se afundando ali numa atrás da outra, e agora ele está falando. E isso ele disse, o que eu vou te falar é a palavra do Espírito do meu entendimento, que desde a antiguidade toda a humanidade sabe. Todo mundo sabe que o ímpio, quando vai encher a sua barriga, Deus manda chuva para ele. Isso é ridículo, chega a ser engraçado. E aí eu fico imaginando Jó tentando comer, aí ele vai comer, chove, aí molha seu hambúrguer, ele, não, eu não gosto de pão molhado. É ridículo, enfim. Mas... Se fosse verdade, já teria chovido sobre Zofar uns 300 mil vezes. Teria chovido sobre todo mundo. Você imagina, nunca ia parar de chover. Toda hora que alguém fosse comer, estava chovendo, ia acabar de chover nunca mais. Ia vir um dilúvio aqui o tempo todo, porque ia chover direto. Enfim, mas o Zofar, ele fala com o espírito do entendimento dele. Nem ele está falando, não, é o espírito do entendimento dele, que toda a antiguidade conhece e já sabe. Mas enfim, eu vou deixar esse desafio aí, tá? Procurei na Bíblia bastante sobre o ardor da ira de Deus lançar chuva quando se senta para comer. Não achei. Quem achar, depois eu me retraio, tá? Eu peço desculpa, eu não achei. Quem achar vai ganhar uma bala juquinha. Eu não achei, eu procurei, pesquisei, usei Google, fiz de tudo para achar, gente. Não achei. Beleza. 24. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo e resplandecendo virá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá. Irá mal com o que ficar na sua tenda. Beleza, então até aqui foi a profecia de Zofar, tudo que vai acontecer com Jó. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei já a resposta. Essa profecia de Zofar se cumpriu? Não. Dessa forma, se não se cumpriu, o que o texto diz sobre quando alguém fala uma profecia e essa profecia não se cumpre? Está lá em Deuteronômio. O que o texto fala? Não fala por Deus, né? Ele pode até ser de Deus, mas não fala por Deus. Tá procurando texto? Então acha aí que tem uma palavra interessante aí. E aqui nesse momento ele encerrou a sua profecia, né? A profecia de Zofar. Achou? Muito bem. Vai procurando aí que depois a gente lê isso aí que é interessante. Verso 27. Ele vai continuar falando, tá? Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Agora ele começa a falar alguma coisa que existe. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele vai ser condenado. Ele vai para o inferno. As riquezas da sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Encontrou aí? Vou tentar achar aqui também então. Olha, não está separado porque isso não estava planejado, tá, pessoal? Mas é um texto bom, então vamos ver se a gente acha aqui rapidinho.
Achou? Tá onde? 18. Estava longe, eu estava no 4. 18, 20. Vai dizer... Oi? 20 a 22. Vamos lá. Porém, o profeta que tivera presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então, como é que a gente sabe se a palavra é de Deus ou não? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenha temor deles, não tenhas temor dele. Então, Zofar acusou Jó de ser altivo ao ponto de sua cabeça chegar às nuvens e, de fato, quem é que é o soberbo e arrogante aqui, definido pelo próprio Deus? Zofar. Quando fizer uma profecia e essa profecia não se cumprir, falou com soberba. E a soberba é uma característica dos arrogantes. Então, é só para a gente entender aqui quão curioso é, né? Como é que ele pode ser tão cara de pau. E o pior, que além de soberbo e arrogante, ele não é muito inteligente, porque essa profecia de fazer chover quando se está comendo, acho que foi uma das coisas mais toscas que você pode ler assim de algum profeta fazendo profecia. Isso nunca aconteceu, nunca acontecerá, tá? Muito bem, até porque, irmãos, só para deixar claro, enquanto tiver um ímpio comendo ali na frente, tem os justos comendo aqui. Vai cair chuva ali, não vai cair aqui? Não faz sentido. A Bíblia diz que Deus traz o sol sobre todos, a chuva sobre todos. Não faz sentido isso, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas eu já comi em dia de chuva. Já almocei, já jantei em dia de chuva, faz parte. Já fiz tudo em dia de chuva, amém. Então, beleza, 29 já li. Esta, vou ler de novo, esta da pá. Por acaso eu não comi naquele dia. Mas estava chovendo, você estava sem telhado em casa. Estava sem telhado. Mas se a gente olhar, se eu Pode ser. Na próxima vez que eu passar por isso, eu vou levar um lanchinho e vou ficar lembrando de Zofar. Enfim, o que é isso que Zofar está dizendo aqui? Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Primeiro, é uma mentira, porque Zofar está modificando as palavras de Deus. E ele está dizendo que isso aqui é a herança que Deus lhe decretou. Ou seja, seria, portanto, a palavra de Deus que Zofar estava dizendo. E que a gente já sabe que é mentira. O que é que Zofar está aqui? O que Zofar está dizendo aqui de Jó? Que Jó é o quê? Ímpio, que não é salvo. Dizendo que Jó não é salvo. De novo, depois de Bildade ter dito, essa segunda rodada, todos eles acusaram Jó de não ser salvo, cada um de uma forma diferente. Na minha opinião, o pior deles é o Zofar, porque o Zofar é um grande mentiroso e fica trazendo para si todo tipo de autoridade, do mundo, da carne dele mesmo, do espírito, de tudo quanto é coisa. Beleza, encerramos então a segunda ronda de debates com Jó. E nós vamos entrar a partir da semana que outra, sem ser que vem a outra, nós vamos entrar na última ronda desse bate-rebate aí. E a gente vai ver então que é muito interessante que todos os três, a partir da próxima ronda, ele vai virar um pouquinho de Zofar, Bildade vai virar um pouquinho dos dois, e Zofar vai virar um pouquinho dos outros três. Ou seja, essas falsas igrejas que tem por aí, esses falsos crentes que tem por aí, eu estou antecipando o que eu ia falar no futuro, mas é só porque está no meu coração, vou falar logo. Esses falsos crentes que tem por aí, o crente veja bem,
o crente dos espiritualista lá, que tem visão, que não sei o quê, e o outro que apela para a tradição, aquela coisa toda, prosperidade. Esses falsos crentes, no fim das contas, quando deparado com um crente verdadeiro, eles se unem, eles se misturam. Então você tem lá o pastor que é só da tradição, e aí um dia ele fala assim, não, mas você tem que respeitar aquele que tem a visão, a experiência de cada um. Por que ele fala isso? Isso é comum. Porque no fim das contas, contra o justo, contra o homem correto, o servo do Senhor, eles se unem. Porque o propósito deles, por mais que eles não saibam, é influenciado por Satanás para enfraquecer a igreja verdadeira de Cristo. E aí eles vão fazer qualquer coisa. Cada um tem seu método, cada um tem seu estilo, cada um tem suas preferências. Mas à medida que o tempo vai passando, eles se misturam. Amém? Amém. Estamos encerrados.